Vamos então para a entrevista coletiva, após Vasco 3, Nova Iguaçu 2. Antes de mais nada, parabéns, professor Zé Ricardo, boa noite. Vamos começar com Wellington Campos, Super Rádio Tupi. Boa noite, Wellington. Boa noite, André. Boa noite, meu querido Zé Ricardo. Eu queria que você falasse da evolução do seu time e também esse fato de estar tomando gols no final do jogo, Zé. Eu sei que tudo isso é um aprendizado, é por aí mesmo? Boa noite, Wellington. Prazer falar contigo. Sem dúvida, o resultado no final de tomar os 2 gols criou uma certa tensão, né? Para terminar a partida, que se caminhava para terminar de forma mais tranquila. Temos uma sequência pela frente, temos um jogo já no domingo. A expectativa era a gente poder observar alguns jogadores que ainda não tínhamos observado da condição de jogo, porque é também um desejo nosso observar esses novos contratados e também tirar os atletas, já que tínhamos 2 atletas de cartão amarelo. Realmente perdemos um pouco de força sem a bola e demos condições de Nova Iguaçu de chegar muito próximo ao nosso gol e acabamos tomando 2 gols. Mas sem dúvida um aprendizado para a gente. Houve uma cobrança nossa forte no vestiário, os atletas principalmente. O futebol não permite nenhum tipo de acomodação e ainda bem que conseguimos aprender essa lição vencendo a partida. Mas certamente é uma coisa que nós precisamos corrigir, não só o sistema defensivo, que vinha bem até os 40 minutos do segundo tempo, e a partir do momento que a gente não tem a pressão na bola, acaba estourando lá atrás. Então não é um problema da linha de 4 em si, do zagueiro central, ou, enfim, não houve nenhuma falha individual. Houve sim uma falha coletiva nos 2 gols, mas enfim, agora é trabalhar, descansar e preparar a equipe já com essas correções para o jogo contra o Madureira lá em Conselheiro Galvão. Vamos para a segunda pergunta, agora a Roberta Barroso, dos canais ESPN. Boa noite, Roberta. Boa noite, André. Boa noite, Zé Ricardo. Bom, gostaria que você falasse também da importância de conseguir vencer em casa, né? Diante da torcida. A importância disso, o Vasco que não vencia em São Januário desde outubro do ano passado. E se você puder também falar um pouco sobre o Nenê, que ele fez um golaço e eu gostaria que você falasse um pouquinho dele. Obrigada, Zé. Boa noite, Roberta. Sempre muito importante vencer em casa. São Januário onde a gente espera ter sempre muito apoio da nossa torcida. Sem dúvida nenhuma, esse tempo todo incomodava todos nós, principalmente os atletas. Eu fiquei sabendo desse fato antes do jogo, um dos atletas comentou, agora não me lembro quem, mas precisamos estar mais atentos, né? Hoje uma vitória que parecia bem desenhada, acabou se tornando até um pouco dramática no final, em virtude do relaxamento, e futebol não permite isso, né? Sobre o Nenê, realmente é um atleta diferente, né? Já com uma idade bem avançada e que consegue manter um nível ótimo, não só da parte técnica e tática, também obedecendo aquilo que a gente pede e fazendo métricas físicas que mostram como ele se cuida e como ele é um privilegiado também. Ainda bem que a gente tem ele do lado, hoje ele fez uma partida muito interessante, mas a gente precisa trabalhar também com alguma precaução com ele. Ele já estava no 3º jogo seguido, como todos sabem, ele teve Covid no início da pré-temporada, perdeu quase uma semana, 7, 8 dias de trabalho, e a gente já viu um pouco de preocupação para que essa partida, como se desenhou no final a possibilidade de retirá-lo do campo, a gente achou prudente poupá-lo algum tempo da partida, e para que ele possa se recuperar e prepará-lo, tê-lo sempre na melhor condição para a temporada, sem dúvida nenhuma, vai ser muito importante para o Vasco da Gama. Agora o Tébaro Schmidt, do Globoesporte.com. Boa noite, Tébaro. Zé, boa noite, parabéns pela vitória hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação do Ulisses, jovem zagueiro formado pela base do Vasco, um dos jovens jogadores para quem você está procurando dar moral, principalmente nesse início de temporada.
e que, na minha opinião, né, pelo menos é uma impressão minha, as duas primeiras partidas ele teve uma atuação um pouco insegura. Então eu queria saber, em primeiro lugar, se você compartilha dessa opinião de que o Ulisses teve realmente duas atuações inseguras, e qual a importância dessa atuação dele hoje com até certo protagonismo. Afinal de contas, ele deu assistência para o gol do Raniel. Olha, boa noite. O Ulisses não posso nem falar que é um menino, né? Porque ele já está há 3 anos no profissional. E conversei com ele no início da temporada, quando nós nos apresentamos, e falei que chegou a hora dele mostrar, né? Nós estamos com dificuldade ainda de encontrar mais 1 ou 2 zagueiros, e eu falei que essa era a oportunidade para ele, né? Vem correspondendo, lógico que tem muito a melhorar, mas com a confiança, assim como, não só com ele, como outros atletas, com a confiança que a comissão toda deposita nele e vai passando, eu acho que ele vai ganhando condição de mostrar que pode vestir a camisa titular do Vasco da Gama. Como eu sempre falo, a manutenção dele, de qualquer atleta, vai depender do seu rendimento. E tomara que a gente consiga trazer outros jogadores para a posição, para que ele se sinta realmente incomodado ali por um outro jogador e que ele consiga manter o nível de excelência nos treinamentos e nos jogos. É isso que a gente busca, não só para ele, como para todo mundo. Uma disputa sadia. A gente sabe que a temporada é uma temporada muito desgastante. A gente tem o nosso principal foco lá para a Série B, sabe que são muitas viagens, jogos muito um em cima do outro. Mesmo a gente não usando esse termo, a gente sabe que o Campeonato Carioca vai nos mostrar quem realmente vai poder fazer parte do plantel, fazer parte do elenco, contar no Campeonato Brasileiro, né? Estamos tentando dar o foco maior, como o Campeonato Carioca merece, mas é natural que hoje a gente está fazendo 30 dias de pré-temporada, né, de início de trabalhos. Já são 3 jogos em 8 dias. Certamente no jogo contra o Madureira a gente vai precisar fazer algumas observações em virtude não só do fato da gente querer ver novos jogadores e também de ter que trabalhar com um certo tipo de cautela para alguns jogadores que depois de 3 jogos, normalmente sentem um pouco mais. Então, estamos bem alinhados com o pessoal da fisiologia, da preparação física do departamento médico. Hoje a gente já resolveu tirar o Yuri, que tomou uma pancada muito forte no tornozelo, já veio para o sacrifício contra o Boa Vista, precisou sair por causa das dores, e hoje nós achamos por bem não trazê-lo, porque a sequência da temporada é mais importante ainda que a gente tenha todos juntos, todos bem. Agora o Felipe Rocha, do Diário Lance. Boa noite, Felipe. Boa noite, André. Boa noite, Zé. Zé, me chamou a atenção, apesar dessa vez ele não ter se destacado com gol, né? Em relação ao PEC, porque você falou da parte física. No final do jogo ele estava dando pique que me pareceu que era 5 minutos de jogo. Queria que você falasse um pouquinho, especialmente da preparação física dele, que está também no 3º ano de profissional, né? Obrigado. Você falou do PEC, né? Deu uma picotada. Então, o PEC é um menino privilegiado, né? Ele realmente tem valências muito, muito interessantes, está se empenhando bastante. O outro atleta que eu tive uma conversa bem particular com ele, para principalmente ele se preparar tanto nos pré-treinos como nos pós-treinos, ter uma atenção especial, porque ele precisa dessa condição para jogar e jogar bem. E, sem dúvida nenhuma, jogou uma boa outra partida, cumpriu taticamente, em alguns momentos até um pouco afoito na marcação. Precisamos trabalhar isso nele, chegar um pouco mais equilibrado, para que a gente equilibre toda a nossa marcação, né, coletiva. Mas é um menino que tem respondido muito bem, um bom ouvido, e com isso a gente espera que ele não só possa individualmente se desenvolver, mas como ele possa contribuir para a equipe. Eu acho que essa é o grande objetivo. O objetivo aqui é o Vasco, não é jogador A, B ou C, e dentro do objetivo coletivo, certamente cada um vai acabar desenvolvendo a sua capacidade individual.
mas lembrando que a importância é o Vasco estar bem, é o Vasco poder crescer a cada jogo. Hoje, apesar do susto no final da partida, eu acho que é um passo à frente que demos, porque não só a vitória, mas o fato até da gente dar uma desligada no final da partida vai servir de material de trabalho, de material de cobrança deles, como já foi deles mesmos no vestiário. Certamente, quando nos reapresentarmos amanhã, vai ser tocado novamente no assunto, porque o futebol não permite que a gente desligue qualquer segundo, né? E hoje foi uma amostra disso. Agora o Marcelo Marinho, da Rádio Litoral News. Boa noite, Marcelo. Boa noite, André. Boa noite, Zé. Zé, parabéns pela vitória. Eu não quero fazer exercício de futurologia, mas hoje a CBF divulgou a data do confronto da Copa do Brasil, que é justamente daqui a um mês, né? Dia 2 de março, contra a Ferroviária lá em Araraquara. Minha ideia aqui não é fazer exercício de futurologia, mas é entender se você acredita que esse um mês vai te dar a condição de levar o time pronto para esse confronto, que a gente sabe que não define uma temporada, mas a gente sabe da importância que tem a Copa do Brasil para um clube como o Vasco. E além disso, eu queria entender também de você, se no campeonato estadual o mais importante é o resultado prático, os 3 pontos conquistados, ou a evolução da equipe independentemente de 3 pontos, 1 ponto, ainda que uma derrota aconteça. O mais importante é essa evolução, e você enxerga essa evolução já no seu time com 3 rodadas, né? Boa noite, Marcelo. Olha, eu acho que no futebol brasileiro como a gente precisa caminhar junto, né? Performance e resultado. Se a gente for pensar de cabeça fria e pensando em tudo aquilo que a gente está pensando em desenvolver, naquilo que o Vasco precisa para a temporada, sem dúvida nenhuma te responderia que o que é importante é mostrar evolução, performance, tentar jogar bem para se aproximar da vitória. Acho que essa é a busca de qualquer treinador. O jogar bem te aproxima da vitória, né? Hoje a gente teve uma partida em alguns momentos muito próximo daquilo que a gente já treinou e já pode apresentar, a cobrança em cima daquilo que a gente já pode apresentar, mas em alguns momentos nós realmente nos desligamos, ficamos um pouco afoitos na questão de tentar fazer o 4º ou 5º gol, e isso aí acabou nos resultando dar espaço à equipe do Nova Iguaçu. Nossa equipe, apesar de ser uma equipe com 50% dos nossos atletas muito jovens, vindo da base, hoje exatamente 50% dos atletas do Vasco vieram das categorias menores do clube. A gente tem alguns atletas experientes que podem controlar um pouquinho mais essa ansiedade e esse momento do jogo, porque o fato que temos concreto é que tomamos um gol que custou 2 pontos para a gente contra o Boa Vista, e hoje a gente toma 2 gols que quase nos custa a vitória também. Mas respondendo de forma prática a sua equipe, um mês para preparar a equipe contra a Ferroviária de Araraquara, que a gente sabe que vai ser um jogo dificílimo, é um tempo considerável. Acredito que a equipe vai chegar em uma condição ótima para o momento daquela situação. Se os jogos estão aí nesse mês, quase 8 jogos nesse mês para a gente fazer, né? Podem servir, os jogos acabam servindo para a gente de modelo, enfim, do que a gente quer, e vamos tentar, durante esses jogos, trabalhar variações, trabalhar com jogadores que nós queremos observar, para que nesse jogo realmente contra o Ferroviária Araraquara a gente tenha os jogadores no seu melhor para o momento. Vamos agora para a pergunta do Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Boa noite, Emerson. Boa noite, André. Boa noite, Zé Ricardo. Zé, são 5 gols sofridos em 3 jogos. Tirando aquele pênalti contra o Volta Redonda, até você falou sobre isso, não teve grandes falhas individuais. No meu parecer também, foi uma situação mais de corrigir posicionamento e falta de contenção ali à frente da defesa. Você não acha que falta no elenco do Vasco outro jogador com a característica que tem, por exemplo, Yuri Lara, que hoje fez falta na questão da marcação? E queria que você falasse também sobre 2 jogadores que parecem viver momentos diferentes nesse início de temporada, Juninho e Matias Galarça. Juninho muito bem, e o Galarça parece que não está entrando muito bem nas partidas. Boa noite, Zé. Boa noite, Emerson. Prazer falar com vocês. Sem dúvida, é objeto de discussão nosso, entre comissão técnica, comitê de futebol, Carlos Brasil, e o próprio presidente.
questão das carências do nosso elenco, né? Entendemos que nós ainda precisamos reforçar a nossa equipe, tem jogadores que a gente busca ainda para fortalecer o nosso grupo. Como todos sabem, as dificuldades são grandes para a gente trazer o jogador, que não só trazer o jogador que a gente entenda que vai realmente nos ajudar. E realmente a característica que o Yuri tem hoje, nenhum outro jogador tem, da questão da ocupação territorial, do salto na marcação, a chegada que ele tem forte no adversário, num tempo certo para tentar fazer a marcação. O Matias se aproxima um pouquinho mais, mas é um menino, ainda tem, se eu não me engano, 19 anos, ainda teria mais um ano de categoria sub-20. Logicamente quer mostrar muito, e às vezes essa questão de querer mostrar muito ele já é um jogador extremamente voluntarioso, acaba levando ele a cometer alguns equívocos, principalmente na questão de cometer algumas faltas bobas. Mas eu acho que ele já entrou ligeiramente melhor do que entrou contra o Boa Vista. Eu acredito muito nele. Ele é um jogador que procura se cuidar bastante, tem uma visão crítica muito legal, a gente percebe isso nos treinamentos. E só o tempo, é só o processo que o Vasco está correndo, né? O processo que está acontecendo no Vasco. E quando esse processo está na fase bem inicial, é natural que ocorram essas falhas, esses momentos de instabilidade. E só os jogos vão dando isso para ele, só a experiência. A experiência a gente não vê do dia para a noite. Entrosamento, como eu falei, acabou o Matias fazendo seu segundo jogo da temporada, entrando no segundo jogo da temporada, e logicamente que a gente já esperava que pudesse acontecer algum desequilíbrio quando eu estivesse jogando lado a lado com o Juninho ou com o Matheus, que entrou depois. Mas é processo, a gente tem que investir muito nessa palavra, nesse termo, e trabalhar hoje com as expectativas de repente, até o final do Carioca, início do Brasileiro, a gente poder reforçar nossa equipe nesse setor também. Agora, Lucas Pedrosa, do SBT. Boa noite, Lucas. Boa noite, galera da Vasco TV. Boa noite ao Zé Ricardo também. Zé, eu queria falar com você porque priorizou a posse de bola durante o trabalho aí como técnico e sobre o seu início. Mas hoje o Vasco só tem o Gabriel Peck como uma válvula de escape de velocidade. Até porque, por exemplo, na lateral, o Everton também faz isso bem na direita, mas o time é um pouco mais lento com o Nenê e Bruno Nazário, que tem muita qualidade com a bola no pé. E além disso, os lançamentos têm sido algo frequentes aí do Vasco, por vez dessa. Queria saber se essa foi uma ação de poder suprir essa falta de velocidade. O Vasco ainda busca 2 pontas para esse time, e como que você enxerga também a queda de rendimento do Vasco da Gama com o time titular com o time reserva. Eu acho que hoje o Vasco tem um time titular em construção, mas um elenco muito longe do ideal para o objetivo que é subir para a Série A. Um abraço. Um abraço, Lucas. Olha, como eu falei, a gente está no processo, são 13 jogadores novos, né, no elenco. Do último jogo lá em Londrina do Vasco, se eu não me engano, quem vem jogando inicialmente é só o Nenê e o Peck, se eu não estiver enganado. Então, realmente, esse entrosamento não vai acontecer da noite para o dia, só através dos jogos, das correções que a gente faz, as cobranças que nós fazemos. Como eu falei com o seu colega anteriormente, o Vasco sabe daquilo que falta ainda nas suas peças, ainda estamos buscando. As dificuldades são muitas, o limite para se contratar é muito grande. Eu tenho um imenso respeito por isso. Sei que acaba muitas das vezes desaguando em cima de mim essa cobrança, e eu não estou aqui à toa. Eu sei que essa cobrança ela vai existir, mas tem muita responsabilidade com as pessoas que estão acima de mim no Vasco da Gama, que sabem que precisam ser agressivas, mas com algum tipo de responsabilidade.
para que o Vasco não sofra mais ainda do que vem sofrendo, não só agora, mas talvez em 2, 3 décadas, né? Então, é um momento que a gente precisa ter criatividade, precisa ter equilíbrio, não adianta sair contratando e depois a gente não ter condição de arcar com os nossos compromissos, não ter condição de ter um ambiente sadio, porque isso acaba influenciando no ambiente e, logicamente, isso acaba sendo um problema também para o dia a dia dos jogadores, para o relacionamento dos jogadores e também para as questões pessoais. Então, eu tô trabalhando com muita responsabilidade ao clube. Eu sei que a torcida, o pessoal quer ver vencer sem tomar gol, com pontas, enfim, com mais contenção, com outras peças que talvez faltem. A questão dos lançamentos, hoje a gente taticamente teve também como estratégia, porque a equipe do Nova Iguaçu tem uma marcação de linha alta, muitas das vezes a gente cobrou no banco, já estava isso feito, desenhado também na pré-eleição, tanto que nós fizemos o terceiro gol nessa situação e poderíamos ter feito mais logo depois, onde eles se lançaram totalmente para frente, mas as trocas eram necessárias, o processo é assim mesmo. Se tinha um momento para que a gente pudesse observar esses jogadores, e que se apresentou até agora, era depois que a gente fez 3-0. Então, assim, não me arrependo de nada e o risco a gente vai correr porque a situação nos obriga a correr esse risco, né? Sob pena da gente, de repente, lá na frente, precisar do jogador e a gente não ter ainda minutagem nem amostra para saber como é que ele vai render. Então, dentro de uma normalidade, a gente entenda que foi importante vencer a partida hoje para nos colocar com 7 pontos, né, na briga aí do quadrangular final do Carioca e corrigir os erros no nosso dia a dia lá no CT Moacir Barbosa. Vamos para a penúltima pergunta da coletiva, Zé. O Thiago Tostes, do Arena FC, mandou por escrito aqui para a gente. A pergunta dele é a seguinte: o Luiz Cangá tem a possibilidade de estrear contra o Madureira domingo em Conselheiro Galvão? Oi, Thiago, tudo bem? Boa noite. Tem, a possibilidade é grande de ele estrear, né? A gente ainda vai ver como é que está a condição, não só do Ulisses como do Anderson, né? Foi a dupla de zaga que jogou os 3 jogos seguidos. A ideia é que realmente a gente consiga fazer com que um ou outro descanse, né? Para as partidas subsequentes. Vamos ver como é que a gente vai analisar os números dele, mas a possibilidade do Luiz estrear na próxima partida é grande. E para a gente fechar a coletiva, vamos ao Eduardo Ferrari, da Rádio Onda Mix FM. Boa noite, Eduardo. Boa noite, André, e a todos da Vasco TV. Boa noite, parabéns, Zé Ricardo. Mais uma vitória à frente do Vasco. Zé, ano passado, na temporada passada, o Vasco sofreu muito com os pontas invertidos. E hoje você utilizou o Gabriel Peck pelo lado esquerdo, talvez a melhor partida do Gabriel Peck com a camisa do Vasco, atuando pelo lado esquerdo, driblando, construindo muitas jogadas. A tendência é que você utilize os jogadores com a perna boa, o canhoto pelo lado esquerdo, o destro pelo lado direito e o centroavante dentro da área. Obrigado, boa noite, parabéns mais uma vez. Boa noite, Eduardo. Parabéns aí pela observação do jogo, das questões táticas. Eu acho que eu estou pregando com eles que a nossa equipe seja uma equipe que se molde ao jogo, se molde ao adversário, se molde ao contexto da partida. Observamos o adversário, achamos que a questão de trazer o Peck para o lado esquerdo poderia levar mais vantagem. Ele começou muito bem a partida e realmente levou vantagem ali onde a gente achou que poderia levar. São pequenas ações que muitas das vezes o torcedor, as pessoas passam despercebido, mas ele cumpriu. Por isso, enalteço a atuação do Peck. Em alguns momentos poderia, como eu falei, ter um pouquinho mais de equilíbrio na fase sem bola, servir um pouquinho melhor ao companheiro, mas é melhor que a gente tire isso dele do que a gente tenha que estimular a fazer o gol ou a ir para cima do adversário, né? Então, de uma forma geral, eu acredito que o Peck vem em evolução. Tomara que ele consiga manter essa pegada aí, manter esse crescimento, porque é um menino que tem muito talento, pode ajudar demais o Vasco e certamente, se ele estiver bem, a gente fica feliz com isso também.
trabalho que, como eu já falei algumas vezes, que é muito bem feito nas categorias de base do Vasco, profissionais de excelência que trabalham aqui. E o PEC é resultado, não só o PEC, o Júnior, enfim, todos os meninos acabam sendo o resultado deles também, acabam representando um pouquinho desse trabalho de base que o Vasco tem feito historicamente. Professor Zé Ricardo, boa noite, bom descanso e até domingo, Vasco